Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 14. Olha só, o objeto de conhecimento, África, detalhamento, África, aspectos gerais e fisiográficos, diversidades regionais, tendo aí a divisão da África setentrional e África subsaariana. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre o importante continente, que vai estar aí junto com os outros continentes, tá? Esse continente, gente, é o continente africano, tá? Onde a gente vai estudar e analisar principalmente as suas características naturais, as belezas, as paisagens que esse continente ele apresenta, apesar de algumas características sociais, políticas, econômicas, todo o processo de colonização que esse continente ele passou. Porém, com o passar dos anos, a gente vai estudar também que esses países começam a se desenvolver, tá bom? E hoje a gente observa que esses países do continente africano, gente, eles, vão ser muito importantes também, tá? Também principalmente por aspectos naturais que a gente também já pode observar, principalmente aqui em relação a este mapa, tá? Onde a gente vai verificar que vamos ter áreas desérticas, tá? E também áreas, onde já se tem aí mais vegetação e é o que nós iremos estudar, Principalmente aí com influência de determinados tipos de clima, o relevo que também acaba influenciando, E também a gente observa, gente, que o continente africano, ele vai ser banhado aí pelos oceanos, Principalmente aí o Atlântico, o Índico e também o Mar Mediterrâneo, que acaba aí dando essa proximidade com o continente europeu. E é o que nós iremos estudar, tá bom, gente? Agora, a localização do continente africano, analisando aqui através deste mapa, onde vai estar localizado. Então, o continente africano, a gente vai estar aí localizado, ao sul da África e também aí ao sudoeste, da Península Arábica, tá? Então, a gente vai estudar aí verificando que vai estar localizado ao sul da Europa, e também na parte sudoeste da Península Arábica, tá? Então, isso vai fazer com que se tenha, aí uma proximidade maior com o continente europeu, por estar ali ao sul, aí do continente europeu, tá? Pega a parte sul ali da Europa, porém a parte norte do continente africano e também pega a região aí que também é muito importante, principalmente aí por conta da Península Arábica, que vai ter aí grande exploração de petróleo, então vai ter essa conexão aí, tá bom, gente? Agora, o continente africano também vai ser aí o terceiro maior continente em extensão territorial, tá? Tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste, Esse continente ele acaba tendo uma grande extensão territorial. Mas, além disso, nós também iremos estudar aí sobre essa localização do continente africano, sobre que grande parte, gente, de suas terras, ela vai estar situada entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, essas características que nós iremos estudar, vai ter influência por estar aí grande parte do território africano entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, isso vai fazer com que esses países, eles também se tornem tropicais. Então, através deste mapa, nós podemos observar melhor, como é que vai ocorrer essa divisão aí e mostrar pra gente Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, olha aí. Então, com este mapa aí, nós podemos analisar melhor os países, que vão
está aí no continente africano, tá? Só observando que aqui nós teremos a linha do Equador, né? O marco 0 grau, a latitude, porém também teremos a parte do Trópico de Câncer, né? Que já fica aí na parte norte, e o Trópico de Capricórnio. Olha só, então observem aqui, ó. Trópico de Capricórnio, cortando aí o continente africano, o Trópico de Câncer, também cortando o continente africano, e aqui nós teremos a linha do Equador, tá certo, gente? Então, grande parte realmente aqui do continente africano vai estar nessa região aí entre os trópicos, ok? Agora, a gente também observa que vai ser banhado pelo Oceano Índico no leste do continente africano e pelo Oceano Atlântico a oeste, mas vai ter essa conexão com o continente europeu através do Mar Mediterrâneo. E tem uma região aqui, gente, olha só, esse estreito aqui, onde nós temos Marrocos, olha só Marrocos aqui, que é um país africano, né? Bem próximo da Europa, aqui nós temos a Espanha, tá? Então, a gente observa essa ligação aí, né? Muito próxima do continente africano com o europeu, tá? Mas também nós teremos a parte da Península Arábica, né? Tendo essa ligação aqui com o continente asiático. Então, a gente observa aqui esses países, né, que estão aí localizados no continente africano, em torno aí de 54 países independentes, tá? A gente observa que eles, né, vão estar muito ligados ao continente asiático e ao continente europeu, tá? Então, temos vários países, gente. Olha só, a gente observa essa diversidade de países, tá? Como Argélia, Líbia, Egito, né? Marrocos, Mauritânia, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Libéria, República Democrática do Congo, Sudão, Sudão do Sul, Quênia, gente, são muitos países. Madagascar, Botsuana, Namíbia, África do Sul, né? Quando a gente fala de continente africano, são vários países, tá? Não é somente um país. A África não é um país, tá? A África é um continente que é formado por vários países, tá? E um deles vai ter aí um nome semelhante, no caso aí a África do Sul, tá? Fica bem realmente aí no extremo sul do continente africano, tá bom, gente? Então, a gente pode observar aí essa divisão política do continente africano. Agora, ainda em relação à sua localização, né, aí do continente africano, vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Aí na parte oeste, tá? E pelo Oceano Índico a leste. Mas além disso, vai também ser banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte, dando essa ligação aí com o continente europeu, e pelo Mar Vermelho ao nordeste, tá bom? Então, isso acaba também ajudando, né, em todas essas proximidades com outros continentes. E aí a gente realmente observa, né, todo esse desenvolvimento também através do mapa, só para vocês relembrarem aí como vai estar localizado o continente africano. Então, olha só, aí através deste mapa, né, vocês podem analisar melhor, né? Já verificamos aí o Oceano Atlântico, Oceano Índico, tendo aí a parte do Mar Mediterrâneo, também o Mar Vermelho, com a Península Arábica, tendo essa ligação aí com o continente asiático, tá? Então, aqui o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, tá? Então, realmente tem essa ligação de importantes continentes também, tá bom, gente? Então, a gente observa aí a importância, né, de esses países africanos se desenvolverem também cada vez mais através dessa conexão, através da política, da parte econômica,
tá? Aí do continente africano. Agora, nós iremos estudar, né, aspectos naturais, fisiográficos, como é que ocorre, né, essas paisagens que a gente observa no continente africano. E um deles, gente, vai ser sobre o relevo na África. O relevo na África, gente, acaba predominando, né, terrenos pouco íngremes, tá? E as altitudes inferiores a 1.000 metros. Por quê? O continente africano, gente, ele é um continente relativamente ali bem antigo, né? Então ocorreram aí muitos desgastes no relevo. Então, por isso que acaba tendo predomínio aí na África de terrenos pouco íngremes e de altitudes inferiores a 1.000 metros. Por exemplo, nós teremos aí as áreas de planície, né, que vão ser encontradas principalmente nas faixas litorâneas, ok? Então, nas faixas litorâneas e também aqui ao longo das margens dos rios, né, como o Congo, o Gâmbia e também o Senegal, tá? As áreas de planícies, ok? Mas além das áreas de planícies, também teremos os planaltos, né, que são bastante antigos e bastante desgastados, tá bom, gente? E principalmente, né, e esse desgaste, ele vai ocorrer por agentes erosivos, como o vento, chuva, a ação antrópica, né? E isso acaba dominando, né, as paisagens naturais do continente africano, as áreas de planaltos também. Mas também teremos aí a parte das montanhas, né? O relevo na África também terá aí a presença de montanhas na parte do extremo norte, né, e na porção leste, ok? Onde algumas porções aí do território, elas acabaram tendo muita influência de processos tectônicos mais recentes, né? Mas quando a gente fala de relevo, são alguns milhões de anos, né? Para poder ocorrer o surgimento desses relevos, dessas montanhas. E isso vai estar ligado principalmente aí por conta de atividades vulcânicas. E um relevo na África que chama muito atenção, gente, vai ser o Monte Kilimanjaro, né? Que aqui vocês podem ver esse Monte Kilimanjaro pela sua paisagem, pela sua beleza. É um monte, né, localizado também no continente africano, tá? O pico, né, o mais alto aí da África, tá? O Monte Kilimanjaro vai ser esse pico mais elevado, com uma altitude aí, gente, de 5.895 metros, ok? Agora, isso é dado através da altitude, através do nível do mar, ok? Esta porção, gente, vai estar localizada principalmente na parte leste do continente, ok? Então, o Monte Kilimanjaro vai ser o ponto mais elevado do continente africano, que aqui vocês já podem observar, ok? Mas, além desse relevo, né, que acaba aí caracterizando essas áreas montanhosas, áreas de planície, áreas de planaltos do continente africano, também vamos ter aí os estudos dos rios, né, que vai ser a parte da hidrografia na África. Nas regiões mais altas do continente, vamos ter as nascentes dos principais rios africanos, né? Vamos ter aí ao sul o Orange, a oeste nós teremos o Níger, teremos o famoso rio Nilo, que acaba aí desaguando no mar Mediterrâneo, e o rio Congo, né, que já vai estar aí na porção central do continente africano. Agora, muitos povos, gente, eles acabaram aí se instalando, né, aí nessas margens dos rios, aí no decorrer dos séculos, tá? E isso acabou ajudando a desenvolver principalmente técnicas, né? As técnicas de irrigação, principalmente em áreas mais distantes dessas margens de rios, tá? E isso acabou permitindo atividades de agricultura e também de pecuária, quando começam a surgir ali as primeiras civilizações
no continente africano há muitos anos atrás, tá? Então, esses rios, eles vão ser importantes, né, para ocorrer o desenvolvimento dessas atividades da agricultura e da pecuária, tá, gente? Mas, além disso, vamos ter aí o caso, né, dos egípcios, tá? No caso dos egípcios, gente, há milhares de anos, né, eles mantêm aí uma importante área de cultivo, principalmente de trigo, mas também ali de outros alimentos ao longo do rio Nilo, gente. Então, a gente observa a importância do rio Nilo também para a população africana, principalmente dos países aí que acaba, né, passando o rio Nilo, tá? E isso vai ocorrer aí no leito, né, que não seca ali, isso vai ter esse desenvolvimento, tanto a atividade agricultura e pecuária, então o leito ele não vai secar, tá? Porém, vamos ter ali períodos de estiagem prolongada e isso pode acabar ali, em alguns momentos ter a baixa do rio, porém, né, acaba sendo um rio que tem a sua constância de água. Além disso, gente, ainda sobre a hidrografia na África, o rio Nilo, a gente observa a vazão, né? A vazão natural desse rio, ela é inconstante, tá? Vamos ter momentos em que as margens, elas alagam ali durante as cheias, tá? E a pouca água nos períodos aí de seca, né? Quando ocorre ali aquele período de estiagem, esse rio Nilo também ele acaba baixando. Mas para controlar esse fluxo de água, gente, da água aí do rio Nilo, acabou sendo construída uma barragem conhecida como Assuã, tá? Que também ela acaba ajudando aí a gerar energia, né, hidrelétrica, através das usinas hidrelétricas. Como é que funciona essa barragem? Né? Vendo essa necessidade de realmente não perder toda a quantidade de água ali do rio Nilo, foi construída essa barragem de Assuã, e nesse período, quando ocorre a estiagem, a seca, né, vai soltando aos poucos a água aí dessa barragem de Assuã para não ficar totalmente sem água, tá? E também acaba ajudando a gerar energia aí para essa região que acaba passando o rio Nilo, tá bom, gente? Agora, essa grande extensão latitudinal, né, do continente africano, gente, reflete-se aí na diversidade dos climas, tá? Isso acaba refletindo, lembra lá do Trópico de Câncer, do Trópico de Capricórnio, isso influencia, tá? Principalmente o clima. E relacionado ao clima, também nós não podemos esquecer das formações vegetais e permite essa coexistência aí de paisagens desérticas, como o deserto do Saara, né? E do Kalahari, que também está localizado no continente africano. Além das paisagens florestais, né, como a floresta do Congo, muito semelhante à floresta amazônica, e vai ser aí uma das mais úmidas do planeta, tá, gente? Então, também vamos estudar sobre os diferentes tipos de clima no continente africano. Então, olha só, gente, no extenso território africano acaba predominando diversos tipos de clima, como o equatorial, o tropical, o semiárido, o desértico, o Mediterrâneo e em algumas outras regiões mais altas o clima frio de montanha. E através do mapa aí vocês podem observar esses diferentes tipos de clima. Olha só aqui o clima equatorial nessa região próximo à linha do Equador. Vamos ter aí também o clima tropical, que vai acabar prevalecendo nessa região ali entre os trópicos, né? Nessas regiões aqui desses países africanos, mas também teremos áreas desérticas, né? Como a área do deserto do Saara, tá? O semiárido, tá? Que vai ser aí como se fosse uma região, gente, semiárido, né? De mudanças, saindo ali de uma área mais tropical, né? E de uma área desértica. Teremos aqui o mar, no caso aqui o mar Mediterrâneo com a vegetação e o clima mediterrâneo, tá? Então acaba prevalecendo aqui também o clima mediterrâneo, tanto aqui no norte da África, quanto bem ao sul aqui
é do continente africano, aí na África do Sul, e a área de frio de montanha, né, que a gente observa aqui também a área de frio de montanha, ok, gente? Agora, isso tudo vai ser influenciado, né? Acaba surgindo aí uma dinâmica dos climas, tá? Com correntes marítimas. E através deste mapa a gente pode observar, olha só, muitas setinhas, né, gente, nesse mapa aí que a gente também observa, tá? Essas setinhas aqui nos oceanos vai ser o quê? As correntes marítimas, tá? Então, de vermelho, gente, todo esse vermelho que vocês estão vendo aqui são as correntes marítimas quentes, tá? Mas também teremos aí correntes frias, que já pega ali essa parte, né, próximo à Antártida, tá? Então, isso aqui tudo são as correntes frias, né? E também a maior parte acaba prevalecendo aí as correntes quentes também, né? Então, gente, isso também influencia muito os diferentes tipos de clima que esses lugares acabam tendo. E o continente africano vai ser um deles também, tá? Então, é por isso que a gente observa esses diferentes tipos de clima aí na África, né? Através do mapa, só para a gente relembrar aí, né? O clima equatorial, o clima tropical, o clima desértico, o semiárido, o mediterrâneo e o frio de montanha, ok? Agora, tudo isso, gente, ele acaba influenciando nas paisagens. E as paisagens, elas são formadas por quem? Por vegetação, tá? Então, como é que está a vegetação no continente africano? Olhem só, né? Através do mapa também te pode observar, né, esses tipos de vegetações que acabam surgindo aqui no continente africano, né? Temos áreas de vegetação mediterrânea, lógico que vai estar próximo, né, aí do mar Mediterrâneo, também vai estar aqui na parte sul, né, da África do Sul. Também teremos áreas de pradarias, áreas de savanas, tá? Então, são diferentes tipos de vegetações também que nós iremos estudar essas características agora, tá, gente? Então, a vegetação africana, ela possui essa forte relação com os climas, né, que o continente africano ele vai apresentar e também com a distribuição das chuvas aqui no continente africano. Além disso, gente, ela acaba sendo bastante diversificada, aí apresentando desde florestas tropicais até a vegetação desértica, tá? Então, vamos estudar características de cada uma, e uma delas vai ser o que? As estepes e pradarias. Então, olha só, os estepes e pradarias, gente, as vegetações, elas vão ser caracterizadas ali por ser rasteiras, vão estar presentes nas áreas de clima semiárido. Olha só, aqui nós teremos um clima semiárido, tá? Com os estepes e as pradarias que margeiam os desertos do Saara, tá? Então, essa região, gente, vai ser aí denominado Sahel, tá? Sahel é uma faixa de transição, ok? Saindo de uma área mais úmida e saindo de uma área desértica. Mas além do Saara, também do Kalahari, acaba tendo esse tipo de vegetação de estepes e pradarias. Mas além dos estepes e das pradarias, também teremos a vegetação de deserto, né? A vegetação desértica, onde a maior parte do deserto não apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal, tá? A que apresenta aí vai acabar tendo uma vegetação bem esparsa, né? Inclui aí plantas de raízes profundas e também cactos que armazenam água em seu interior, no caso aí as plantas xerófitas, tá? E vai estar ligado ao quê? Aos cactos, isso a vegetação de deserto, a vegetação desértica. Mas, além disso, né, além da vegetação de deserto, também teremos o quê?
as florestas tropicais e equatoriais, que ocupam, gente, uma área menor, né? Ali a área de menor latitude, próximo ali da linha do Equador, né? Do continente africano também, porque a linha do Equador passa pelo continente africano. Então, esse tipo de vegetação vai estar próximo ali da linha do Equador, uma linha imaginária, tá? Então, apresenta essas florestas tropicais e equatoriais, tá? E vai estar situado realmente aí ao redor dessa linha do Equador. Mas, além disso, gente, a gente observa que acaba tendo ali a principal floresta, que vai ser a floresta do Congo, né? Essa extensa floresta também, que acaba tendo essas características como a floresta amazônica, é uma floresta equatorial e vai ser ali drenada, né, pela bacia do rio Congo, tá? Então, a floresta tropical e equatorial também vai estar presente no continente africano. Mas, além disso, também teremos as savanas, né? As savanas, gente, vai ser ali, vai ter a presença, né, de gramíneas, arbustos e árvores baixas, né? E vão estar ali mais esparçadas, que as das regiões que tem florestas, né? As florestas vai ter uma árvore atrás da outra, não. Nas savanas vai ser bem espaçado, tá? Além aí de apresentar uma grande diversidade de mamíferos de médio e grande porte. E aí que a gente observa as zebras, girafas, né? As grandes savanas africanas também, que são bem famosas em relação ao seu turismo, tá? Mas também teremos aí a vegetação mediterrânea, tá? Esse tipo de vegetação, gente, apresenta duas áreas de ocorrência no continente africano. Como a gente observou no mapa, né? Vamos ter no extremo sul, que pega ali o sul da África do Sul, que é um país, e no extremo noroeste, próximo ali à Europa, né? É arbustiva nas áreas mais próximas do mar Mediterrâneo e é composta ali de pinhos e cedros nas áreas mais chuvosas ali da cadeia do Atlas, tá? Que é um relevo. Mas além da vegetação mediterrânea, também teremos ali a vegetação de altitude, né? Vai ser composta aí de diferentes formações vegetais que vão estar ali associados a baixas temperaturas. Se tem uma elevada altitude, o que que ocorre? O ar começa a ficar rarefeito e também a temperatura ela começa a baixar, né? Então, essa vegetação de altitude vai estar associada a essas baixas temperaturas decorrentes dessas elevadas altitudes, porém, ali de características próximas às formações do entorno que se tem, né? Então, tem essa vegetação de altitude e também as florestas de coníferas, também conhecido como as taigas, né? As taigas, gente, elas vão ser caracterizadas ali por bosques, né, com predominância ali de arbustos e pinheiros em áreas mais elevadas, de relevo, tá? E o clima, ele acaba também sendo mais frio. Então, isso tudo vai estar relacionado à floresta também de coníferas que está presente no continente africano, ok, gente? Então, por isso que a gente observa esses diferentes tipos de paisagens também no continente africano, distribuído aí ao redor dos seus importantes países também que acabam ali se destacando atualmente. Mas a África, gente, ela também tem a sua regionalização. Então, como é que ocorre essa divisão? Então, a regionalização da África, gente, ela pode ser dividida em duas grandes regiões. Uma através dos aspectos históricos, né? E outra cultural, tá? Uma vai ser conhecido como o Norte da África, onde vai ter uma alta concentração populacional e vai estar localizada na área do litoral do Mar Mediterrâneo, próximo da Europa. E o restante, que vai ser a maior, vai ser a África subsaariana, compreendida ao sul do deserto do Saara, tá? Então, realmente ocorre essa divisão e a partir deste mapa a gente pode observar melhor esta divisão. Olha só, essa região aqui com a menor quantidade de países vai ser a África, né, setentrional, a África do Norte. E a maior, com maior quantidade de países, vai ser a África
subsaariana, tá? Então, devido às diferenças internas aí do continente africano, gente, principalmente aí na África subsaariana, que reúne aí mais de 40 países só na África subsaariana, somadas à sua grande extensão territorial, a ONU acabou propondo, né, essa regionalização aí do continente em 5 regiões, tá? Seguindo critérios de localização, cultura e economia, não ficando somente mais em 2, tá? E como então que ocorre essa divisão aí dessa regionalização da África, segundo a ONU? Olha só, teremos aí os critérios de localização, cultura e economia, tá? Temos aqui, mantém a África, né, setentrional, que é a África do Norte, porém também teremos a África Ocidental, África Central, teremos também a África Oriental e a África Meridional. Então, a ONU acabou propondo essa regionalização também por conta da sua localização, cultura e economia, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula sobre o continente africano.